Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz diz amém. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Que alegria, que alegria, que alegria. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus Ele tem feito e por tudo que Deus Ele ainda irá fazer. Agradeço a Deus pela vida do pastor Maia, sua esposa, os obreiros dessa casa, essa igreja fantástica, irmão. Se envolve de verdade, participa de verdade. Só temos uma vida para viver e uma morte para apresentar a Deus. Então vamos fazer valer a pena de verdade. Amém? Eu estou feliz, pastor, pelo livramento que Deus nos deu quando fomos a Filadélfia. Já tinha finalizado o voo e o trator já estava dando ré no avião, né? E o piloto começou a vomitar e teve um mal súbito e desmaiou dentro do avião. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Tudo está no controle de Deus, a minha vida, a sua vida, meu respirar, teu respirar. E ninguém viverá os minutos que Deus não traçou. Eu sou grato a Deus por esse grande livramento. Quantos podem agradecer a Deus? Eu estava pensando, pastor, em algo para falar aos irmãos, e meu coração está cheio com essa palavra, e eu quero deixar aqui para você. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Pastor, hoje eu quero usar o pedestal. Posso usar o pedestal ali? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6 do Evangelho de João. Eu quero ler só a parte A do verso 1. Ok, obrigado, pastor. Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor. Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 1. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: e depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar. Diga comigo, e depois disso. Diga por umas 3 vezes isso. É interessante isso aqui. Eu fiquei pensando, meditando, que o depois disso é algo que só Jesus entende. O depois disso é algo que só Jesus compreende. O depois disso, às vezes, aos olhos humanos, fica sem explicação, porque o depois disso, só Jesus sabe entender. Depois disso, Jesus, ele parte da Galileia para Tiberíades. Mas antes de partir, já estou arrepiado, da Galileia para Tiberíades, vem o capítulo 5. Jesus, ele não parte da Galileia para Tiberíades
sem deixar o capítulo 5 completo, sem deixar o capítulo 4 completo, sem deixar o capítulo 3, o capítulo 2, o capítulo 1 completo. Porque todos os capítulos que Jesus, ele começa, ele acaba. Eu vou repetir para você pegar. Todos os capítulos que Jesus começa, Jesus acaba. E eu não sei qual foi o capítulo que ele deu início na sua vida. Eu não sei qual é o capítulo que ele deu início no seu projeto, na sua família, nos seus sonhos. Eu não sei qual foi o pé inicial que ele começou. Mas ele manda dizer para alguém: se fosse o homem que tivesse começado, haveria preocupações de sobra para você. Mas como fui eu quem comecei a escrever, a compor, versículo por versículo da sua história, pode ter momentos ruins e difíceis aí, mas quem está com a caneta na mão escrevendo sou eu. Não importa o capítulo que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, não importa como está a sua vida, assim ou assado, Deus manda dizer a alguém aqui: ei, eu comecei a primeira letra, comecei a fechar a primeira frase, sou eu que estou colocando vírgula, ponto de interrogação na tua história, eu estou escrevendo o seu capítulo. Jesus, tudo que ele começa, ele acaba. Diga comigo: tudo que Jesus começa, Jesus acaba. Diga para o seu irmão: o homem começa com alegria, mas no meio esfria e depois não termina. Agora fala para ele ficar animado: o que Jesus começou, ele vai terminar, ele vai terminar, ele vai terminar. Antes de atravessar para o outro lado, no capítulo 5, Jesus visita o paralítico de Betesda. Jesus não vai atravessar o outro lado, Érica, sabendo que tem um paralítico, que ele ainda não acabou a história. Jesus não vai atravessar o outro lado sabendo que do outro lado tem pessoas para ele abençoar, para ele curar, para ele realizar, para ele fazer, com a consciência pesada de que tinha um paralítico e ele não foi lá, e ele não fez. Às vezes você está se sentindo o último da fila. Às vezes você fala: por quê? Eu oro, eu consagro, eu jejuo, eu leio a minha Bíblia, eu tenho uma vida devota, e por quê? Parece que as coisas não estão andando. Jesus manda dizer para alguém aqui hoje: as coisas estão andando conforme o meu punho está escrevendo. Jesus, ele, antes de atravessar, ele visita o paralítico. Antes dele atravessar da Galileia para Tiberiades, no capítulo 5, verso 16, ele declara filho de Deus. Antes de ir para o outro lado, Jesus declara onde ele estava antes: eu sou aquele que curou o paralítico, e eu sou aquele que se diz o Filho do Deus vivo. Quando ele cura o paralítico e ele declara-se Filho de Deus, aí sim ele atravessa para o outro lado. Jesus não vai deixar as coisas como estão. Eu sei que há uma inquietação terrível, tremenda dentro de você.
Mas Deus está dizendo: antes de visitar a tua vida, eu tenho alguns paralíticos para visitar primeiro. Antes de atravessar do outro lado para visitar a sua casa, visitar a sua família, eu tenho famílias para visitar primeiro. Mas a mesma família que eu vou visitar, que eu vou levar a cura, que eu vou levar o milagre, é a mesma coisa também que eu vou levar para a sua casa, para a sua família. É a mesma unção que eu vou levar para a sua casa. Quando Jesus cura e declara-se filho de Deus, ele atravessa as águas do outro lado. Quando ele atravessa as águas do outro lado, verso 2: uma grande multidão o seguia. Diga comigo: do outro lado já estava esperando Jesus uma grande multidão. E olha o verso 2, que interessante. A multidão seguia. Diga comigo: a multidão seguia para ver os sinais que ele operava. Aqui há uma grande diferença entre aqueles que seguem e aqueles que servem. Eu ficaria feliz, irmã Aline, se tivesse escrito assim: e do outro lado estava uma grande multidão esperando Jesus para servi-lo. Mas quando você olha no verso 2, existe uma grande multidão para segui-lo. Às vezes quem segue, ele não serve, e quem serve nunca vai seguir, irmão. Jesus olha para esse povo e diz assim: eu já sei o que vocês querem. Vocês só vão me acompanhar, só vão me seguir por causa dos sinais que as minhas mãos operam. Essa geração aqui é uma geração podre. É uma geração que eu posso dizer maldita. É uma geração que só quer seguir a Jesus pelo pão que ele multiplica, pela doença que ele cura. Só quer seguir a Jesus pelos problemas que ele resolve, pelo diabo que ele manda embora. É uma geração podre. A nossa geração não é uma geração de seguir ninguém. A nossa geração é uma geração que serve ao Senhor, porque ama servir ao Senhor, e o seu prazer é servir ao Senhor. Fala para o seu irmão: eu não sigo Jesus. Fala para ele: eu não estou interessado se vai multiplicar pão, se vai multiplicar peixe. Eu não estou interessado se alguém vai ser curado. Eu não estou interessado se alguém vai ser liberto. Eu estou interessado em servi-lo, amá-lo de todo o meu coração. E se alguém aqui assim, levante a mão e dê um grito de glória a Deus. Geração que segue. Diga comigo: geração que segue nunca vai servir. E uma geração que serve jamais vai conseguir seguir. Glória ao nome do Senhor. No verso 3, para a gente entrar na mensagem, Jesus sobe em um alto monte. Diga comigo: Jesus sobe em alto monte. Aqui acontecem as duas manifestações de Cristo em um versículo só. Olha o que eu escrevi na minha Bíblia: Jesus sobe para mostrar aos homens a sua grandeza, mas ele desce para mostrar para os discípulos a sua humildade. Eu escrevi aqui, pedi uma caneta para o Roger para escrever isso. Jesus sobe para mostrar para os homens a sua grandeza, mas ele se assenta para mostrar aos homens e aos seus discípulos a sua humildade. E quando ele sobe, os olhos dele, eu estou sentindo uma coisa tremenda. Os olhos dele começam a ver a multidão, pastor Carlos Maia. Aí Jesus chama um dos seus discípulos e diz a ele assim: ora,
o que vamos dar para esse povo comer? O que vamos dar para esse povo comer? Se tem alguém que se preocupa com você, é Deus. Jesus hoje ele está olhando para alguém e está falando: o que eu vou dar para ele? Só o irmão aqui pegou. Eu repito, Jesus está olhando para alguém falando: o que eu vou dar para ele? Jesus olha para o povo e diz: esse povo tem que comer. Aí Jesus chama um dos seus discípulos para entrar na mensagem, para você entender, e diz assim: o que nós vamos dar para este povo? Aí o seu discípulo diz assim: Senhor, my Lord, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, daria para alimentar esse povo. Esse discípulo aqui não é aquele que vai se formar, é aquele que está se formando. Ele anda com Jesus, ele caminha com Jesus. Filipe viu coisas que aos olhos do homem não é facultado dizer ou falar. E agora que Jesus chama ele para colocar em prática aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele presenciou, ele vem como alguém que entende de administração. Jesus não chamou ele para ser administrador, Jesus chamou ele para ser discípulo. O administrador, se ele pegar $1 milhão, ele não faz nada. Mas o discípulo, ele faz tanta coisa e ainda levanta 12 cestos para cima, porque Deus é na vida dele. Fala para mim, qual foi a faculdade que o filho de Jacó cursou para administrar o Egito? Fala para mim. Fala para mim. Foi em Hartford que ele estudou? Durante 7 anos, José segurou o Egito como segura uma pena na mão, porque Deus era com ele. Fala para o seu irmão: o segredo não é o diploma. Fala para ele: é quem está na sua vida. Fala para ele: tem coisas que você faz aqui na América. Fala para ele: tem coisas que você faz aqui na América, que alguém pergunta para você: como pode? Deu para pagar o aluguel, deu para pagar a parcela do carro, deu para pagar o seguro, deu para dizimar, deu para ofertar, deu para comer. Glória a Deus! O que é isso? É a bênção de Deus na sua vida. Filipe diz: Senhor, 200 dinheiro não daria. Pastor Carlos, olha o que eu escrevi na minha Bíblia. Nada contra o mundo digital, mas eu amo papel e caneta. Olha o que eu escrevi na minha Bíblia. Todas as vezes que Jesus chamou os discípulos, eles estavam vazios. Filipe, 200 dinheiro não dava. Eu fiz o cálculo: 200 dinheiro aqui, a moeda no tempo de Jesus, dava para alimentar o povo uma semana. Felipe disse: não dá não, porque ele olhou com os olhos dele. Quando Jesus está lá em João 9, cuspindo para fazer lodo, não tinha um discípulo com água. E não é porque você não tem água que o cego não vai enxergar. Você não pegou. Não é porque você é um discípulo que não tem água que o cego vai ficar cego. Jesus é Jesus, glória ao nome do Senhor. Todas as vezes que Jesus chama o homem está com a mão vazia. Aí vem André para me entrar na palavra. André disse assim: Senhor, tem um rapaz aí. Diga comigo: tem um rapaz aí. Filipe, o administrador,
André não tinha humildade, porque ele não perguntou nem o nome do menino. Sabe o que é isso? Orgulho. Quem não tem, tem raiva de quem tem. Quem não tem e vê quem tem, não é humilde para aprender a ter. Fica bicudo, não dá glória a Deus, não levanta a mão. Era para você ter feito alguma coisa agora. Tem um rapaz aí, Senhor. Diga comigo, o menino sem nome, mas cheio de obras. O negócio não é ter um nome forte, é ter pão e peixe. O negócio não é ter um nome que vai estrondar. Não, eu sou o fulano de tal. Não, eu sou a Maria de tal. Não, o negócio é ter um nome escondido, mas a mochila cheia. Tem um rapaz aí, Senhor, não perguntou o nome, pastor Maia. Falta de humildade. Como a senhora chama, irmã? Prazer, eu chamo Lucas. Como a senhora que está segurando uma criança chama, irmã? Prazer, eu me chamo Lucas. Então aqui já conheci duas pessoas. Olha que legal. O careca ali, como ele chama? Como? Fábio. O outro careca que chama Lucas. E a alegria de um careca é ver o outro. Entendeu? E o pastor Carlinhos Maia que se cuida, porque nós começamos assim, viu, pastor? Que essas brechas, depois o que aconteceu? É um conforto, varão. Viu? Tá? Ô Fábio, não era assim? Igual do pastor Maia? Começou. Ah, nada, varão, tá nada, é conversa. Isso aí é conversa. Não perguntou o nome do rapaz. Já pensou o ódio de André? Quando o menino chegou nele e disse assim: André, você é discípulo de Jesus? O que eu tenho aqui é pouco, mas fala para Jesus que eu dou para ele. Quando André ouviu aquilo, André ficou endemoniado, complexo de inferioridade. Ele falou: o quê? Eu faço parte dos 12, não tenho. O meu irmão disse que se tivesse 200 não daria. Complexo de inferioridade. E isso está matando essa geração. Você não tem que se sentir inferior a ninguém. Deus te fez único. Igual a você não existe, jamais vai existir. 8 bilhões de seres humanos na terra, cada um tem uma digital, uma célula dentro do corpo. Igual a você não há outro. Tem um menino aqui, e é aqui que eu quero pregar. O menino sem nome. Diga comigo, o menino sem nome. Diga o nome dos discípulos. Eu conheço todos. Diga Felipe, André, Pedro, Tiago, João. Agora o menino não tem nome. O socorro vai vir de onde você não imagina. Quem tem o coração no reino, ele não quer que o nome dele apareça no cartaz à noite. Não, pastor, anuncia lá que esse mês eu paguei o aluguel da igreja. Anuncia lá que esse mês a minha companhia pagou o aluguel da igreja. Eu queria ter condições. Deixar o ano inteiro pago para o senhor, pastor.
porque é um trabalho de Deus. O Senhor é um homem diferenciado. Eu não estou falando isso para puxar sardinha, não. Quando eu cheguei na Filadélfia, pastor Hugo, nos pastores que eu passei, disse: eu vi uma foto tua com o Maia. O Maia é um homem de Deus. O homem de Deus, ele não é conhecido pelo Naimer, pelo nome. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele carrega na mochila. Na mochila desse menino tinha pão e tinha peixe. E olha o que Deus falou comigo, e eu vou entregar agora. Diga para o meu povo o que eles têm levado na mochila. Tem pessoas que estão com a mochila cheia de rancor, cheia de ódio. Tem pessoas que estão com a mochila pesada, um fardo pesado, carregando uma cruz pesada, uma mochila cheia de passado, de rancor, de falta de perdão. E às vezes você questiona o diabo, os demônios, o inferno, e você diz: não, a minha vida está assim, porque o tranca-rua, e não sei mais quem. E Deus fala: não, não é eles, não. É o que você tem levado na mochila. O peso da mochila não suporta a glória do presente. Vamos melhorar a frase: o peso do passado da mochila não suporta o peso da glória do presente que há de vir. E você só vai conseguir se sentir melhor, não é após a oração, é quando você limpar a mochila, quando você tirar para fora o que não importa, o que não interessa, quando você arrancar de dentro da sua mochila o que está trazendo lembranças que ainda machuca, que ainda dói. Jesus hoje quer falar uma coisa para você. Vamos trocar a mochila? Eu te dou a minha com pão e peixe. Uramakala mandarava souriaia. Você me dá a sua mochila com tudo que você tem dentro. Eu te dou uma mochila com pão e com peixe. Você me dá a sua mochila cheia de ódio, de rancor da mãe, que ouviu coisas que não era para ouvir, do pai, que ouviu coisas que não era para ouvir. Carrega uma mochila cheia de angústias. Quando você para conversar com ele ou com ela, você vê que só tem passado. Não porque eu tinha, não porque eu perdi, não porque eu era. E isso vai impedir de Deus a galgar coisas gigantescas na sua vida. A tua mochila, ela não pode ter essas coisas. Então hoje é a noite da troca. Você vai entregar sua mochila com tudo que você tem dentro, e Jesus vai te dar uma mochila com pão, com peixe. Vou falar até alguém da glória: com pão, com peixe, com pão, com peixe, com pão, com peixe. Jesus pega aquilo que estava na mochila do menino, menino sem nome, mas com mochila cheia. Menino anônimo, mas com a mochila cheia. Ele não faz parte dos 12, mas tem pão e peixe. Aleluia. Jesus pega o pão e o peixe do menino anônimo, e olha para cá. Quando Jesus multiplica o pão e o peixe, Jesus entrega os 12 cestos também para o menino anônimo.
Você não entendeu? Ninguém vai ficar sabendo o seu nome. Eu estou pegando 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Estou te devolvendo 12 cestos, ó. Fica entre nós. Aleluia. O que tinha na mochila, Jesus faz aparecer. O que tinha dentro dos cestos, ninguém sabe. Mas estava cheio. Quando você trocar sua mochila de ódio, de rancor, de falta de perdão, Jesus está falando, o cesto depende da mochila. Sua vida reflete daquilo que você carrega. Se Jesus fosse hoje, pastora, multiplicar o que nós temos na mochila, o que seria multiplicado? Já pensou se Jesus fosse pegar esse ódio que você tem e multiplicar ele? E te dar 12 cestos dele de volta? As coisinhas, coisonas, que você carrega, se Jesus fosse pegar e multiplicar e te dar 12 cestos. Mas Jesus hoje faz um convite para a igreja: deixa a mochila velha aqui hoje, que eu vou dar um fim nela. Essa mochila está pesada, você não dorme à noite. Essa mochila, esse fardo está pesado, tem muita coisa aí, e o necessário que é pão e peixe não tem dentro dela, não tem dentro dela. Fala para o seu irmão assim, está entendendo? Fala para ele assim: Jesus pode trocar sua mochila? Se coloque de pé no nome. Pastor Carlos, 5.000 homens comeu do que ele tinha na mochila. Pegou? O que você tem na mochila está alimentando o que? Quem? Como? Porque quem tem ódio alimenta o ódio. É com pão e peixe ou o quê? Porque aquilo que você carrega é aquilo que você transborda. Aquilo que você carrega é aquilo que você vai pôr para fora, você vai transbordar. Cedo ou mais tarde, você vai se manifestar, a sua natureza vai se manifestar. Ah, tem um irmão ali que está precisando de um remédio. Não, eu posso dar, porque a mochila está cheia de caridade. Tem um irmão que está precisando ali de uma garrafa de água. Não, eu vou dar um fardo, porque a sua mochila está cheia daquilo. A irmã ali, ô irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pastor, a irmã pegou. A senhora não sabe como isso mexeu comigo. Ela pegou o carro, foi lá fora comprar uma garrafa de água gelada para mim beber. São coisas pequenas que mostram do que você está cheio. São coisas assim pequenininhas. Minha irmã, olha aqui para mim. Há 20 anos eu prego a palavra do Senhor com muito sacrifício, com muita luta, com muito choro, com muita renúncia.
pela palavra de Deus, não que isso é uma troca, mas haverá um presente de Deus para a sua vida. Deus já está incomodando alguém que não faz parte dos 12. Ele não tem nome, mas tem mochila. Já tem alguém pensando, sonhando com a sua família. A atitude nobre da senhora, não que é uma troca, porque Jesus não trabalha com troca. Jesus trabalha com gratidão. O teu esforço de ir lá buscar uma água para mim, gelada, está gelada até agora, o copo está suado. Olha aqui, marca esse dia. Eu estou falando com a minha alma. Olha para mim, marca o dia. Jesus te visita com uma grande surpresa. Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? E aí? Tem certeza que vai voltar para casa com essa mochila? E aí, vai voltar para casa com esse peso que não é seu? Vai voltar para casa mais vazio do que entrou? Ou está disposto hoje a colocar as coisas sujas, desvaziar a mochila, desvaziar a mochila, desvaziar a mochila? Enquanto você está tirando as coisas da mochila, enquanto a pastora está tocando ali, ó, Jesus está falando: epa, está aparecendo oportunidade para mim investir. Enquanto você está tirando as coisas da mochila, está sobrando espaço para outras coisas entrar, para outras coisas entrarem na sua vida. Enquanto você está falando, eu perdoei, Jesus está falando, tem um espacinho ali. Enquanto você está falando, Jesus limpa o meu coração, Jesus está falando, tem um espacinho ali para mim colocar alguma coisa. Pastor, essa palavra falou comigo, e eu não vou ser orgulhoso. Eu quero uma mochila com pão e peixe. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Saia do seu lugar e venha. Isso aqui é humildade. Humildade. Humildade não é a cor da sua roupa. Humildade não é o carro que você tem, o jeito que você anda. São atitudes, pequenas coisas. Tem pessoas aqui, pastor Maia, sobe aqui em cima, que ouviu da mãe coisas terríveis, e ele está carregando esse fardo na mochila por anos. Tem pessoas aqui que ouviu coisas